O Centrão virou as costas para Flávio Bolsonaro. E quando o Centrão some, a candidatura some junto. Em menos de 72 horas, tudo o que Flávio havia construído como base de apoio para a eleição de 2026 simplesmente evaporou. Não foi uma derrota em campo aberto. Não foi um escândalo novo. Foi algo mais silencioso e, por isso, mais devastador. Os aliados foram sumindo um a um, como se alguém tivesse mandado uma mensagem que só eles receberam. O PP declarou neutralidade. O Republicanos declarou neutralidade. O União Brasil declarou neutralidade. 3 partidos que o Flávio mais precisava olharam para ele e disseram a mesma coisa, quase no mesmo dia. E aqui você precisa entender o que neutralidade significa no vocabulário político de Brasília. Não significa imparcialidade. Não significa ainda estamos pensando. Significa ninguém aqui quer queimar junto com você. Flávio saiu da convenção do PL no final de julho praticamente sozinho. No lugar de líderes partidários ao lado dele no palco, o que tinha era um vídeo do pai gravado com inteligência artificial e o presidente da Argentina como cabo eleitoral. Esse é o tamanho do isolamento. Mas antes de continuar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. Me conta também de onde você está assistindo agora, cidade e horário. Fico sempre curioso para ver como essa análise chega em diferentes cantos do Brasil. Agora, feito isso, então vamos continuar. Porque o que eu vou te mostrar agora não é apenas sobre uma candidatura em crise. É sobre uma sequência de erros, traições e apostas desesperadas que revelam, passo a passo, como uma candidatura pode se autodestruir antes mesmo de a campanha começar de verdade. Fica comigo até o final, porque o último bloco desse vídeo não é sobre eleição. É sobre o que espera cada membro dessa família quando tudo isso acabar. E esse capítulo muda completamente o tamanho do que está em jogo aqui. Antes de entender o que está acontecendo agora, você precisa entender por que aconteceu. Porque o isolamento de Flávio Bolsonaro não caiu do céu. Ele não foi abandonado por azar. Ele foi abandonado porque queimou as pontes com as próprias mãos. E fez isso da forma mais estranha possível, atacando em público exatamente quem precisaria pedir ajuda depois. Lembra do Ciro Nogueira, presidente do PP? Quando a Polícia Federal bateu na porta do Ciro com busca e apreensão por envolvimento com o caso Vorcaro, o Flávio foi lá e criticou publicamente. Fez pose de moralista. Subiu no palanque da virtude. O problema? Semanas depois, surgiram evidências de que o próprio Flávio havia recebido ainda mais dinheiro ligado ao mesmo caso do que o Ciro. A hipocrisia ficou escancarada para todo mundo ver, inclusive para os partidos que estavam observando de longe e avaliando se valeria a pena embarcar nessa canoa. E não parou por aí. O candidato ao Senado que o Flávio apoiava pela União Brasil acabou preso. O Flávio sumiu. Não declarou apoio, não se manifestou, ficou quieto. O União Brasil interpretou aquilo como deslealdade total. 2 partidos de uma federação irritados ao mesmo tempo. Poucos políticos conseguem essa façanha. Mas sabe o que é mais curioso? Tudo isso ainda poderia ter sido contornado. Política tem memória curta quando há interesse. O que destruiu de vez qualquer chance de recuperação foi o que veio logo depois. Um episódio que durou exatamente 3 dias e que afundou a candidatura de um jeito que vai ser muito difícil de reverter. Antes de continuar, só preciso te dizer uma coisa. Tem gente que chega nessa discussão com os fatos na mão. Data, valor, nome, documento. E tem gente que chega só com raiva. Se você quer estar no primeiro grupo, eu deixei um material especial para você na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. É um presente meu. Aproveita. Dito isso, vamos ao que interessa. Quarta-feira. A articulação começa nos bastidores. Flávio liga para Tereza Cristina, senadora do PP, ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro,
Nome forte no agronegócio e com trânsito real no Centrão. Ela topa. O clima nos bastidores é de alívio. Finalmente uma boa notícia. Quinta-feira. A imprensa já estampa. Tereza Cristina cotada para vice de Flávio Bolsonaro. A candidatura parece ter encontrado um fôlego. Sexta-feira. O Partido Progressista convoca uma reunião de cúpula. Tereza Cristina senta diante dos líderes do partido e tenta convencer. Argumenta, explica, pede. A resposta foi seca. Não. Canoa furada. A gente não entra. O PP consultou os diretórios estaduais. A decisão foi unânime. Neutralidade total. Nada de coligação com o PL. Em questão de 3 dias, quarta, quinta, sexta, uma esperança nasceu, apareceu no jornal e morreu. Mas tem um detalhe que pouca gente comentou e que fecha qualquer plano B real. O prazo para a mudança de partido havia expirado em 2 de abril. Tereza Cristina não poderia simplesmente sair do PP e migrar para o PL. A janela estava fechada. Com ela, fechou a última chance realista de Flávio ter um vice de peso de fora do próprio partido. E aqui, o buraco ficou mais fundo do que qualquer manchete mostrou, porque o Centrão não encerrou o assunto com esse não. Nos bastidores, uma nova movimentação começou. E quando o Flávio soube o que estava sendo proposto, a reação dele disse tudo sobre o tamanho da armadilha em que ele havia caído. Os parlamentares ligados ao agronegócio olharam para a situação e tiveram uma ideia que mudou completamente o tabuleiro. Em vez de desistir de Tereza Cristina como vice, eles propuseram inverter a chapa. Tereza Cristina na cabeça, como candidata à presidência. Flávio rebaixado para vice. A lógica deles, pelo menos no papel, faz sentido. Tereza Cristina não carrega a rejeição que o Flávio acumula. Os bolsonaristas votariam na chapa de qualquer jeito, porque o sobrenome Bolsonaro estaria ali como vice. E ela traria uma camada de eleitores, especialmente do agronegócio e do eleitorado feminino, que o Flávio sozinho nunca vai alcançar. Aí sim a gente faz aliança, disseram. Aí vale a pena. O recado foi direto. Você como presidente, a gente não banca. Você como vice, a conversa muda. Mas aqui está o ponto que a maioria das análises não aprofundou e que explica muito dessa movimentação. Uma campanha presidencial pelo PL envolve uma estrutura financeira milionária. Quem encabeça a chapa controla boa parte desse dinheiro. Contratações, fornecedores, estratégia, verba de campanha. Tirar o Flávio do topo não é só uma questão simbólica. É tirar dele o acesso direto a essa estrutura financeira inteira. É retirar o controle sobre contratos milionários, sobre quem entra e quem sai da campanha, sobre cada real que circula nessa máquina. Pensa no tamanho disso por um segundo. E o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, já havia dado o primeiro passo silencioso nessa direção. Trocou o marqueteiro da campanha e colocou um nome de confiança dele. A equipe do dia a dia ainda passava pela mão do Flávio. Com a inversão da chapa, esse controle iria para outro lado. O Flávio ficaria sem comando, sem verba, sem poder de decisão real. Um vice decorativo com um sobrenome famoso. Isso não é política. Isso é uma operação de esvaziamento. A resposta do Flávio foi a de sempre: resistência. Mas enquanto ele resistia, outros aliados que ele contava como certos começaram a sumir do mapa também. Se essa análise está te ajudando a entender o que realmente está em jogo aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Aliás, esse é o tipo de informação que costuma sumir da cabeça de muita gente depois de algumas horas. Na hora da conversa, lembram da indignação, mas não lembram da base. Para não depender só da memória, eu deixei um presente na descrição e também no comentário fixado. Agora presta atenção, porque o que vem a seguir muda a leitura de tudo isso. Enquanto Flávio Bolsonaro passava o final de semana apagando incêndio atrás de incêndio, do outro lado da disputa o cenário era o oposto. A pesquisa Meio Ideia divulgada no dia 5 de agosto trouxe algo que não acontecia em nenhuma das 8 rodadas anteriores do Instituto.
a aprovação de Lula chegou a 48,5%, com a desaprovação em 49%. Empate técnico. Pela primeira vez, a diferença entre quem aprova e quem desaprova o presidente praticamente desapareceu dentro da margem de erro. Em maio, essa diferença era de 15 pontos percentuais contra o Lula. Em poucos meses, o cenário virou de cabeça para baixo. E eu sei que tem gente assistindo esse vídeo agora que já viu esse tipo de número antes e pensou: já vi isso, já torcemos, e no final não foi bem assim. Entendo esse ceticismo, mas tem uma diferença importante desta vez. E ela não está nos números em si. Está no que está acontecendo em volta dos números. Quando a aprovação sobe e, ao mesmo tempo, o adversário perde vice, perde aliados, perde controle da própria verba de campanha e ainda tenta desesperadamente uma intervenção estrangeira, isso não é uma pesquisa favorável. Isso é uma estrutura que está se consolidando de um lado enquanto desmorona do outro. Pesquisa conjuntural oscila. Estrutura eleitoral não oscila com a mesma facilidade. E não é só isso. Nos cenários eleitorais testados, Lula lidera tudo. No voto espontâneo, aquele em que o eleitor fala o nome sem ser estimulado, que é o primeiro nome que vem à cabeça, Lula aparece com 34,4% contra 23% do Flávio. Uma vantagem de mais de 11 pontos no espontâneo. E no estimulado, quando os nomes são apresentados diretamente ao eleitor, a diferença chega a 8 pontos, 43% a 35%. Coincidência? Tendência. E tendência com estrutura por trás não reverte facilmente. A campanha do Lula está montada como quem já conhece o caminho. Vice já confirmado, repetindo a chapa de 2022. Palanques garantidos nos principais estados. E em alguns deles, o Lula conseguiu algo que qualquer estrategista eleitoral chamaria de luxo. 2 candidatos a governador disputando entre si, mas ambos declarando apoio ao Lula para presidente. Ele não precisa nem escolher lado. Os dois trabalham para ele. O mapa eleitoral é implacável para a oposição. A população dos estados onde Lula lidera hoje está em torno de 91 milhões de eleitores. Nos estados onde Flávio lidera, a população é maior, mas as margens são menores. O Flávio não consegue extrair dessa população numerosa a vantagem que seria necessária para compensar o que o Lula retira dos estados onde domina com folga. Enquanto o Lula avançava, sem precisar fazer quase nada, o Flávio chegou a um ponto que toda campanha teme. O ponto onde não há mais jogada limpa disponível. O ponto do desespero. E quando um candidato chega nesse ponto a 2 meses da eleição, as apostas que ele começa a fazer revelam mais sobre a real situação da campanha do que qualquer pesquisa poderia mostrar. Sem vice confirmado, sem partido aliado, sem palanque garantido nos maiores estados, sem controle da própria verba de campanha e com um prazo real se aproximando. 16 de agosto. Até lá, ou o Flávio apresenta um fato novo que reverte a pressão interna, ou a própria cúpula do PL pode começar a discutir abertamente uma mudança na cabeça da chapa. O que sobra para um candidato nessa situação? As 2 últimas apostas que circularam nos bastidores nesse final de semana revelam melhor do que qualquer pesquisa o tamanho do desespero. A primeira envolve os Estados Unidos. Segundo relatos que circularam nos bastidores e foram publicados por veículos especializados em cobertura política, o Flávio estaria tentando articular junto ao governo Trump algum tipo de declaração ou pressão pública contra o Lula, algo que ele pudesse usar na campanha para parecer relevante internacionalmente. O problema é um só. Trump não quer brigar com Lula, pelo menos não pessoalmente. Nos encontros presenciais, relatos indicam que foi o próprio Trump quem foi atrás do Lula mais de uma vez para conversar. Dificilmente, ele vai queimar essa ponte para salvar a campanha do filho de um aliado que está preso. E no tema das tarifas comerciais, que o Flávio foi pessoalmente aos Estados Unidos comemorar, cada novo capítulo joga contra ele dentro do Brasil. A segunda aposta é mais grave.
Segundo matérias publicadas no final de semana por veículos de cobertura política, há relatos, ainda não confirmados oficialmente, de que setores bolsonaristas dentro da própria Polícia Federal estariam tentando produzir fatos contra o filho do presidente Lula. A lógica seria criar algum escândalo, qualquer manchete, que tirasse o foco das derrotas do Flávio e desse munição para a campanha dele. Até agora, nada concreto surgiu disso. Mas pensa bem no que isso significa. E aqui está o ponto que precisa ficar claro para quem ainda sente aquele frio na barriga toda vez que ouve falar em operação de bastidores ou interferência externa. Tentativas existem, sempre existiram. Mas uma tentativa sem estrutura, sem aliados, sem verba consolidada e sem tempo hábil não é uma ameaça real ao resultado. É o barulho de uma campanha que já perdeu o controle da própria narrativa. O que estamos vendo não é uma jogada de poder. É o som de quem está chutando no escuro. E é exatamente nesse ponto que a história deixa de ser sobre eleição e começa a ser sobre algo muito mais pesado. Porque o que espera essa família depois de outubro vai além de qualquer derrota nas urnas. Para entender o que está acontecendo agora, em toda a sua dimensão, volta 4 anos no tempo. Jair Bolsonaro era presidente da República. Eduardo era deputado federal, presidindo comissões importantes na Câmara. Flávio era senador com influência direta no governo. Carlos era vereador no Rio de Janeiro. 4 Bolsonaros, 4 cargos, poder simultâneo em todas as esferas do Estado brasileiro. Agora olha o que sobrou. Jair está preso em regime domiciliar, condenado pelo STF por tentativa de golpe. Praticamente incomunicável. A única ponte com o mundo externo passa por visitas restritas. Quando o Flávio usa o nome do pai para segurar aliados, os aliados sabem que é blefe. Um homem que não consegue nem fazer uma ligação telefônica livremente, não segura coalizão nenhuma. Eduardo está fora do país, inelegível após condenação pelo STF por coação no curso do processo. Mora nos Estados Unidos. A Polícia Federal, segundo relatos, avalia pedir uma difusão que rastrearia bens e ativos financeiros envolvendo o caso do filme Dark Horse, cujos recursos teriam ajudado a custear a permanência do Eduardo no exterior. Ele não tem mandato, não tem viabilidade política. Vive olhando por cima do ombro. Carlos trocou o Rio de Janeiro por Santa Catarina para tentar uma vaga no Senado. Em algumas pesquisas, aparece em primeiro, em outras, em segundo, com o terceiro colocado encostando. E o argumento contra ele dentro do próprio PL é simples e poderoso. Ele não é daqui. Bairrismo eleitoral é uma arma que ninguém controla. E o Flávio? Se perder a eleição presidencial, o mandato de senador acaba. Em 1º de fevereiro de 2027, ele perde o foro privilegiado. A partir daí, todos os processos que hoje estão travados podem andar. E quando eu digo andar, não estou falando de forma abstrata. Estou falando de processos concretos, com nome e sobrenome. A rachadinha, o esquema pelo qual funcionários do seu gabinete eram obrigados a devolver parte do salário, dinheiro público desviado por anos. Um patrimônio construído às custas de quem trabalhava para ele. A lavagem de dinheiro, investigações financeiras sobre como esse dinheiro circulou, para onde foi e quem se beneficiou no caminho. As conexões com o caso Vorcaro, o mesmo caso que ele usou para atacar o Ciro Nogueira e que depois voltou como um bumerangue contra ele. Tudo isso estava travado pelo escudo do foro privilegiado. Em fevereiro de 2027, esse escudo some e o que estava parado começa a se mover. Há quem diga nos bastidores que o Flávio já tem um plano para esse cenário. Perder no domingo, embarcar na segunda. Destino, Estados Unidos, sem volta. O Eduardo já estaria lá. 2 irmãos, o pai na cadeia, o Carlos sem cargo consolidado. Pensa nesse contraste. Uma família que ocupava a presidência, o Senado, a Câmara e uma vereança ao mesmo tempo, e que em questão de meses pode ter um preso, 2 em território estrangeiro sem perspectiva de retorno
e um derrotado. E aqui está a moral dessa história, aquela que vai além dos números de pesquisa e dos bastidores de Brasília. Boa parte dessa queda não veio dos adversários. Não foi o Lula que destruiu a candidatura do Flávio. Não foi o STF. Não foi a imprensa. Foram as próprias escolhas deles. Foi o Flávio atacando o Ciro Nogueira e depois precisando pedir ajuda ao mesmo homem. Foi a traição à União Brasil. Foi a arrogância diante do PP. Foi a hipocrisia escancarada que fez o Centrão calcular, friamente, que essa canoa afundaria antes de chegar em outubro. Uma família que tinha tudo nas mãos e foi derrubada pelo peso das próprias decisões. Isso não é derrota. Isso é consequência. E é isso que torna esse momento diferente de qualquer outro que a gente acompanhou nos últimos anos. Não estamos vendo o colapso de uma candidatura por força externa. Estamos vendo uma dinastia política desmoronar por dentro, tijolo por tijolo, escolha por escolha. O prazo de 16 de agosto está chegando. O que acontece depois disso, se o Flávio resiste ou se o PL começa a operar uma troca, vai definir os próximos capítulos dessa história. E a gente vai estar aqui para analisar cada movimento. Se você chegou até aqui, esse conteúdo claramente importa para você. Então faz sentido deixar o like e compartilhar com quem também acompanha esse cenário. Porque quanto mais esse tipo de análise circula, mais gente entende o que realmente está acontecendo por trás das manchetes. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda vez que um desdobramento importante acontecer, você vai ser o primeiro a saber. E me responde uma coisa nos comentários. Você acha que o Centrão vai forçar uma troca na cabeça da chapa? Ou isso ainda salva alguma coisa numa candidatura que se destruiu com as próprias mãos? Valeu demais para o pessoal de Minas Gerais e do Nordeste que tem comentado em peso. Vocês aparecem sempre com as análises mais afiadas por aqui. Continua assim. Tem um vídeo aqui no canal que explica com mais detalhe como o governo Lula está consolidando as alianças para 2026. Vale muito a pena assistir depois desse. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Antes de fechar, tem gente assistindo esse vídeo agora que amanhã já vai ter essa conversa com alguém da família, no trabalho, no grupo do WhatsApp. E vai, ou sem argumento nenhum, ou com tudo na mão. Eu deixei um presente na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado para você não chegar de mãos vazias. Se inscreve, compartilha, porque essa história está só começando.